Foi uma época muito atribulada para o Vitória de Guimarães. A época iniciou com Armando Evangelista ao comando da equipa, gerando já por si só alguma desconfiança. No entanto, o mau arranque, sobretudo na Liga Europa, onde foi eliminado pelo Altares, uma equipa bastante inferior ao Vitória de Guimarães, levaram com que fosse substituído por Sérgio Conceição no leme da equipa. A troca de treinadores gerou um efeito positivo na equipa, chegando-se a determinada altura da época a perceber que o Vitória de Guimarães iria conseguir o apuramento para a Europa. No entanto, esse mesmo efeito com a chegada de Sérgio Conceição teve o efeito contrário, exatamente quando se falou da possível saída de Sérgio Conceição para o Futebol Clube do Porto, o que não se veio a verificar, mas que prejudicou a equipa, pois tiveram cerca de 12 jogos sem conseguir vencer no campeonato, tirando por terra todas as esperanças de conseguir um lugar europeu. Para além disso, houve muitas mexidas no mercado de inverno, nem todas elas as mais acertadas. Destaques. Estamos a falar de Miguel Silva, jovem guarda-redes de apenas 20 anos. A partir da 9ª jornada agarrou a titularidade e nunca mais a largou. Fez algumas exibições importantes, é seguido por muita gente. Na minha opinião, deveria ficar mais um ano no Vitória para ver como é que se comporta durante a época toda. Cafu foi outro dos elementos dos destaques. Mais uma época assertiva, sempre com uma garra, sempre transmitido a sua influência no meio campo do Vitória, chegou inclusive a ser capitão. Fala-se de uma possível transferência, vamos ver como é que vai correr. Otávio, a formiguinha deste meio campo do Vitória, onde conseguiu colocar toda a sua classe, criatividade, capacidade de passe, último passe, ao serviço de Vitória. Terminou com 6 golos e 8 assistências, carimbando o passaporte para o regresso ao Futebol do Porto. Vamos ver se vai conseguir ou não fixar-se na equipa do Futebol do Porto. Dois elementos que fizeram uma época muito semelhante foram Ricardo Valente e Licá, momentos com algum destaque, outros momentos nem com tanto destaque. No entanto, apesar destes altos e baixos, fizeram uma época regular. Terminaram ambos com 5 golos cada um. Henrique Dourado foi outro elemento que demorou, portanto, a engrenar nesta equipa do Vitória. Quando conseguiu pôr em prática todos os seus dotes de goleador, terminar a época com 12 golos. Lembramos que este jogador já foi o artilheiro do Brasileirão ao serviço do Palmeiras. No lado das desilusões, tenho de destacar Moreno. Foi um elemento que noutros tempos foi preponderante e foi o capitão desta Vitória. Este ano acabou a jogar na equipa B, está na fase terminal da carreira. Santiago Montoya chegou a apelidado de craque, mas apesar de ter um bom passeiro, nunca conseguiu fixar neste meio campo do Vitória. Na minha opinião, não deve continuar no próximo ano. Tauzé, depois de uma época brutal no Futebol do Porto B e outra muito boa no Estoril, transferiu-se para o Vitória de Guimarães, onde até começou a titular no início da época, mas foi perdendo margem de manobra com o decorrer da época, nunca se encontrando. No entanto, vamos ver onde é que irá jogar no próximo ano. Então, Mané, mais uma época igual às anteriores, com muitos jogos e poucos golos. Só que desta vez, em janeiro, transferiu-se para uma equipa que atua no segundo escalão da Alemanha, o Duisburgo, que lutou para não descer. Regressa ao Vitória no final da época, vamos ver onde é que vai jogar. Nacional. Foi uma época longe de outras em que garantiu o lugar europeu facilmente. Desta vez foi mais uma época em que não conseguiu. No entanto, na minha opinião, o plantel é demasiado curto para esse objetivo e elementos jogaram abaixo daquilo que era esperado e que já mostraram noutras épocas. No entanto, no período menos mau, chegou-se a ponderar a substituição de treinador, o que não se veio a verificar e, na minha opinião, que foi a decisão mais correta. Nos destaques, Rui Correia foi um elemento em destaque, defesa central, mostrou alguma segurança e foi um elemento regular, marcou ainda por 5 vezes. Vamos ver onde é que irá jogar na próxima época, se aqui no Nacional. Se for aqui no Nacional, temos que rever e vamos verificar se consegue fazer outra época tão boa como esta. João Aurélio foi outro elemento em destaque pela positiva, vai para a 8ª época consecutiva neste Nacional, sempre com o mesmo empenho e dedicação. Não sabemos se irá continuar ou não. Salvador Agra talvez realizou a melhor época de sempre da sua ainda curta carreira, terminando com 13 golos e 9 assistências em todas as competições, o que é sempre de salientar. Soares, na senda dos bons avançados sempre que o Nacional teve, terminou a época com 14 golos. Ao que tudo indica, parece que já acertou a transferência para a Vitória de Guimarães na próxima época. No campo das desilusões, Belcauri, um cotado internacional argelino, defesa central, apenas realizou 10 jogos sem tempo para se adaptar. Vamos ver se continua e vamos rever as suas exibições no futuro. No entanto,
tem que ser destacado pela negativa. Ali Ghazal, mais apagado do que nas épocas anteriores, onde se falou sempre de uma possível saída, este ano fez uma exibição medíocre. Juan Román, um elemento cotado em Espanha, pois já passou por equipas importantes como Manchester City, Barcelona e Villarreal, não se conseguiu fixar na primeira volta nem no Braga, nem na segunda no Nacional. No entanto, não sabemos onde é que vai jogar. Rodrigo Pinho, mais um elemento emprestado em janeiro pelo Braga, não conseguiu encontrar o seu espaço, não se fixou e nem foi uma mais-valia para este Nacional. Moreirense. O Moreirense tinha um plantel demasiado bom para missionar apenas pela luta pela não descida de divisão. No entanto, havia algumas fragilidades, nomeadamente o contraste entre a defesa e o ataque era mais evidente. Elementos muito produtivos no ataque e elementos que deixaram a desejar na defesa. No entanto, conseguiram potenciar elementos importantes para outros voos, o que é sempre de realçar no trabalho de uma equipa que luta para não descer. Nos destaques temos que falar de Ebal. Talvez o único elemento da defensiva que merece algum destaque, uma vez que a sua capacidade atacante e o dinamismo que emprega na ala esquerda é sempre de salientar. Vítor Gomes consegue colocar em campo toda a sua garra e a sua vontade de jogar, contagiando os elementos do meio campo. No entanto, na minha opinião, tem capacidade para outros voos. Fábio Espinho, reforço de janeiro, sempre com classe a jogar, é daqueles elementos que parece que não sabem jogar mal, empregou outra qualidade no último passo desta equipa. Yuri Medeiros, um grande pé esquerdo, terminou a época com 10 golos e 10 assistências em todas as competições, tem lugar garantido no plantel do Sporting na próxima época, renovou inclusive e tem uma cláusula de rescisão astronómica no valor de 60 milhões. É um elemento importantíssimo na manobra dessa equipa. Para finalizar os destaques, claramente Rafael Martins, um jogador que termina com 20 golos em todas as competições, tem claramente andamento para outra equipa com outras ambições e que joga a um outro nível. No campo das desilusões, André Mikael, depois de 2 boas épocas na Polónia a um alto nível, regressa a Portugal com algum destaque, mas isso não se veio a confirmar, pois foi sempre algo irregular. Sanhá, um elemento contratado aos Chaves, onde realizou sempre boas exibições na segunda liga, não se conseguiu fixar nesta primeira divisão, transmitir alguma insegurança à defesa e foi um elemento irregular. No entanto, há que dar o benefício da dúvida. Rodrigo Batalha, um argentino com alguma classe no passe e depois de uma boa exibição, uma época muito boa no Moreirense no ano passado, desta feita não conseguiu mostrar toda a sua qualidade, acabou sendo transferido para a Argentina já em janeiro. Román Cardoso, o goleador paraguaio que tinha deixado boas indicações no Vitória de Setúbal em épocas anteriores, desta vez desiludiu completo no Moreirense, marcando apenas um gol.